Roseiro que dá o que falar. Tô namorando todo mundo, 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo. Aquele 1% é vagabundo, safado e elas gostam. Vem, vem, vem! Capaz de fazer o tradicional arrasta-pé do Nordeste cair no gosto popular e conquistar de vez o coração dos brasileiros. Sou sem vergonha mesmo, sou ciumento mesmo. Pra mim não é defeito, é meu jeito de amar. De norte a sul do país, só dá ele, Wesley Safadão. A história do menino simples que saiu da periferia de Fortaleza e se transformou em um dos artistas mais bem pagos da música no Brasil. Protagonista de uma carreira meteórica, que só existe por causa da dedicação de uma pessoa muito especial, a mãe dele. É muito difícil mesmo, trabalho de muita luta, muito chá de cadeira, muito não. E quando eu chegava em casa, às vezes dava vontade de eu desistir, de chorar. No início, quando ele subiu, eu tive medo, mas quando ele fez ali, que pela desenvoltura dele, pela aquela determinação dele, eu digo, eita, ele vai dar pro negócio, né? Só que eu não sabia que ia tanto. O sucesso é absoluto. São mais de 20 shows por mês. Quase 10 milhões de cópias vendidas entre CDs e DVDs. Indo pra um lado, pro outro, pra trás e pra frente, tá tudo rodando. Ele tá indo pra um lado, pro outro, pra trás, tá tudo. E um hit atrás do outro. Quer saber? Palmas pra você. Você merece o título de pior mulher do mundo. Agora você está aí de camarote, eu bebendo gela, tomando ciroque. O último sucesso, Camarote, atingiu a marca de nada mais, nada menos que 38 milhões de visualizações na internet. Tomando ciroque, curtindo na balada, só dando um virote. E você de bobeira, sem ninguém na geladeira, pra aprender que amor não é brincadeira. Como Wesley Safadão chegou tão longe? É aquele artista que ele se preocupa, que ele vai atrás do repertório, se ele sobe no palco tem uma luz torta, ele presta atenção, ele se preocupa como é que ele vai entregar o show para o público, ele se preocupa com o público, ele não é por ser meu filho não, mas ele é tudo. A história que o Brasil não conhece. A batalha de quem ultrapassou todos os limites para ver o Wesley virar uma paixão nacional. Passa aquele filme, né? De tudo que você passou. Principalmente ele, depois de, mesmo ele acompanhando, mas muitas coisas eu escondia para ele e para toda a família. Pela primeira vez, revela momentos de dor e desespero que enfrentou sozinha, sem ninguém saber, nem mesmo Wesley. Eu achava que eu não ia mais conseguir ter força. Wesley Safadão nasceu aqui em Fortaleza, no Ceará, onde vive até hoje. Passou a infância neste bairro da periferia da cidade. Um local cheio de lembranças de um momento difícil na vida do cantor. Por essas ruas, Wesley, ainda menino, alimentava o sonho de ser jogador de futebol. Mas graças à garra, à fé e à luta incansável de uma mulher, aquele menino lá atrás, que não entendia nada de música, trocou a bola pelo microfone e se tornou o rei do forró. Eu vou dar pirote, eu vou dar pirote. Seu patrão está na minha vida pra que possa dar pirote, vou dar pirote. Para
ganhar os palcos e alcançar a fama, Wesley Safadão contou com a ajuda de uma guerreira. Por que não dizer anjo da guarda? Um anjo com nome e sobrenome. Valmira de Oliveira, mãe do artista, conhecida como Dona Bill. A senhora tem noção da importância da senhora em toda essa trajetória? Tenho e agradeço a Deus por isso. E agradeço meus filhos, agradeço Wesley. E essa importância hoje minha, eu tento passar essa responsabilidade para ele, porque em cima dessa responsabilidade ele sabe a noção do tanto de gente que hoje depende dele. Joga pra cima aí, Recife! Agora o bicho vai pegar, meu. Wesley é o filho caçula de 3 irmãos. Por ser o mais novo, sempre viveu na barra da saia da mãe. E tá claro, você não existe sem mim, eu não existo sem você. Ao lado do marido, Dona Bill deu duro para sustentar a família. E não mediu esforços para garantir o pão de cada dia. Já trabalhei com rentinha, já trabalhei com reciclagem, ia pro jogo final de semana, levava minhas 2 garrafinhas de caldo, levava minha churrasqueira. Quer dizer, para a senhora não tinha tempo ruim. Não tinha tempo ruim. Sempre foi de arregaçar as mangas e a luta. Ao lembrar dos momentos difíceis, ela se emociona. Hoje eu me dedico muito aos meus netos, por eu poder dar uma vida para eles que eu não pude dar para meus filhos. Por um bom tempo, Dona Bill garantia a renda da família trabalhando com reciclagem. Na época, levava o filho Wesley para ajudar. Sempre que voltava da escola, Wesley ia ao encontro da mãe no galpão. Mas, olha, dava trabalho, viu? Só pensava em futebol. Ele não podia estar quieto, era eu aqui pesando as coisas na balança, pensava que ele pegava a bola, chutava, derrubava as coisas. O pessoal tudo com as latas, né, com um saco cheio de lata, de reciclagem, né? E que eu pensava que não estava tudo fora, e o pessoal brigava, esse menino só vem dar trabalho. A mãe também era obediente. Quando eu falava, ele vinha aí me ajudava a pesar e participava, né? A situação ficou complicada. O dinheiro não era suficiente e Dona Bill não conseguia mais garantir o estudo dos filhos. Era muito sofrido, até porque a dificuldade que a gente vinha, né, no decorrer dos anos, era muito difícil. Hoje eu vejo as coisas com mais facilidade. É tanto você amanhecer o dia, uma criança pedir uma merenda, você não ter. Um menino ir para o colégio, você não ter dinheiro para dar uma merenda. Já e nem de levar, já aconteceu. Dona Bill? Como que foi? Foi muito difícil, Uma alternativa que veio em um momento de sufoco. Seria essa a explicação? Afinal, acredite, ninguém ali era músico. Foi uma brincadeira, né, numa casa de praia. A gente sempre ia final de semana e nesse final de semana a gente comprou algumas cores de banda. Primeiro iniciou com teclado, eu, meu irmão, e a gente ia lá aterrar lá um terreno e nessa brincadeira, quando pensou que não, a gente já estava com uma banda montada. Eita família arretada, que não se deixou abater por nada. Pra tudo tinha um jeito. Meu pai perguntou se eu era doido, eu estava inventando aquilo, ia meter a família toda no meio. E, de certa forma, foi o que aconteceu, né? A escolha do nome veio por votação. Um botou um nome, o outro botou garota, o outro botou não sei o que, safada, não sei da onde, safadinha do forró. Assim surgia a banda Garota Safada, há 15 anos. Wesley participava apenas das coreografias. Ainda não havia descoberto o talento como cantor. Dona Bill tinha uma missão: fazer o Garota Safada estourar. Agora ela vai ver o que é de irmã dele. Vou lá pra ver como é que vai ficar. Hoje eu vou ser pra ela um galamento fuleiro. Pra ela ter razão de viver. Pra isso, ela ia de porta em porta, em busca de oportunidade. Nosso amor é diferente. Ai, 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 ai. Ninguém se ama como a gente. Sempre quer mais. Foram incontáveis nãos e muito
muito chá de cadeira. É muito difícil ver, trabalho de muita luta, muito chá de cadeira, muito não. E quando eu chegava em casa, às vezes dava vontade de eu desistir, de chorar. E eu não podia, porque se eu ficasse triste, eles tudo ficavam. Este empresário do ramo de entretenimento há mais de 20 anos lembra bem dessa luta. Acompanhou de perto a batalha de Dona Bill. Toda vez que eu passava, chegava segunda-feira, tava lá, terça-feira tava aqui, aí eu vou atendê-los, aí fui atendê-los. Aí eu sou da banda, Garota Safada e tal. Aí Dona Bill, ela como sempre na frente, né? E ela me convenceu a acreditar no produto e nela, né? Ele conta como era difícil vender shows do Garota Safada. Comecei a fazer amizade com ela, colocar nos eventos, cachê bem baratinho. Aos poucos, a banda Garota Safada começou a ganhar espaço em Fortaleza. E quando tudo parecia finalmente caminhar, mais um baque. A gente tinha acabado de gravar o nosso primeiro CD, dos vocalistas. O principal, né? Chegou pra mim e disse que não ia sair da banda, que não tinha mais como continuar. E ele disse assim, você vai agora? Ele disse, vou. Aí eu digo, então pronto. O que fazer? Quem assumiria o lugar do cantor? Seria o fim da Garota Safada? Eu digo, meu Deus, agora contigo. Aí pronto, aí foi quando o Wesley começou mesmo e foi de degrau em degrau, muito difícil, mas ele nunca, era sempre naquela perspectiva de hoje foi bom, amanhã é melhor e depois vai ser melhor. O público não foi dos melhores, apenas a família estava presente. Eu digo, Wesley, não dá tempo de desistir. Ele, não, eu vou ir anunciar. Eu digo, vamos, quer saber de uma coisa? Eu fui lá pra frente do palco, não tinha ninguém, só o pessoal da família. Quando terminou, todo mundo batendo palma, tudo isso, encheu de pena, que ele era atrevido. Era, não é? Mas a emoção ao ver o filho cantar foi forte. Dona Bill não esquece a primeira música na voz de Wesley. Era essa música do Dormir na Praça, né, do Bruno Marrone. No início, quando ele subiu, eu tive medo, mas quando ele fez ali, que pela desenvoltura dele, pela aquela determinação dele, eu disse, eita, ele vai dar pro negócio, né? Só que eu não sabia que ia tanto. O problema do cantor estava resolvido. Então, bora continuar a luta. Nada fazia essa nordestina aí desistir. Eu era muito atrevida, não, acho que eu ainda sou. Porque eu sei nada, o meu show tinha que ser melhor do que os outros sem nem sentar. Era luz, era devendo tudo, era som, era tudo. Mas um dia eu paro. Eu dizia pra ele que tivesse fé em Deus, que Deus tinha um propósito na nossa vida. Uma fortaleza em forma de mulher, só aos olhos dos outros. Dona Bill abre o coração para a nossa equipe. Pela primeira vez, revela momentos de dor e desespero que enfrentou sozinha, sem ninguém saber, nem mesmo Wesley. Muitas coisas eu escondia para ele e para toda a família. Eu achava que eu não ia mais conseguir ter força. A senhora estava com muita dívida? Muita dívida. A senhora lembra, assim, qual foi esse momento assim que a senhora chegou no seu limite? Quanto que a senhora devia? Aí eu cheguei um ponto de pensar, mas fiquei pra mim. Já cheguei um ponto, ainda me preparei para falar com ele. Aí, digo, não, hoje eu vou falar, não falo com ele. Fui deitar, rezei, pedi a Deus para me iluminar. Aí quando foi no outro dia, apareceu uma luz do meio do mundo na frente. Eu disse, não, acho que isso, assim, o caminho é esse. Aí o dia passou e pronto, aí eu tirei uma coisa na cabeça. Uma força que para ela só tem uma explicação. Tudo que eu ia fazer da minha vida, eu pedi orientação a Deus. Eu disse, Deus, se for para dar certo, que dê para dar certo, que se o senhor tome na frente. Meu Deus, um dia você veio que o Wesley ia ser jogador de futebol, o pensamento dele, e de repente a gente montou uma banda sem ter música, sem ter nada, sem uma família que tem nada a ver com isso. De repente a gente tá hoje onde a gente tá. Era para ser, né? Era para ser. Tinha que ser.
Wesley assumiu a banda em 2007, aos 14 anos. A voz, talento e carisma do cantor roubaram a cena. E a banda Garota Safada virou o Wesley Safadão. Tá claro, você não existe sem mim, eu não existo sem você. Vamos logo se assumir, soltar a voz e dizer. Eu acho que foi Deus que começou a iluminar. A partir dali, a gente ficou, como é que a gente diz, como é que se diz, com aquele sentimento, eu pelo menos tinha, que ia dar certo, entendeu? O que te fazia acreditar que ia dar certo? Quer dizer, o que o Wesley tinha de diferente que te fazia ter essa certeza dentro do seu coração? Eu acho que era Deus, sabe? Pelo que a gente via, como é que se diz? Pela vida que a gente vinha vivendo e pelos momentos difíceis que a gente passou, Deus sempre falava que ia dar certo. A virada veio com o primeiro grande sucesso, Tentativas em Vão. Tentativas em vão, tenta tirar você do coração. Não querer viver sem respirar, é como querer a chama de um vulcão. De lá pra cá, Wesley não parou mais e começou uma subida frenética rumo ao estrelato. Agora se está aí de camarote, eu bebendo gela, tomando cirote, curtindo na balada, só dando um virote, e você de bobeira, sem ninguém na geladeira, pra aprender que amor não é brincadeira. Como é que se diz? É aquele artista que ele se preocupa, que ele vai atrás do repertório, se ele sobe no palco tem uma luz top, ele presta atenção, ele se preocupa como é que ele vai entregar o show para o público, ele se preocupa com o público, ele não é por ser meu filho não, mas ele é tudo. O Wesley hoje em dia no meu ponto de vista, ele é a Dona Bill, certo? Toda a guerra que a Dona Bill venceu, o Wesley como cantor venceu também. A vida hoje nem de longe lembra o passado. Dona Bill não precisa mais implorar por shows. Os contratantes disputam uma vaga na agenda lotada de Wesley Safadão. A gata endoidou, e deu uma piradinha. Quando eu não consigo, com alguma datinha, você dá uma choradinha pra Dona Bill, consegue alguma coisa pra gente, Dona Bill. Aí o Renan, que é o empresário, que é muito amigo da gente, nosso parceiro, né, dá risada, aí ele consegue uma datazinha pra gente faz, mais um show, faz mais um evento. Mas a gente compreende que a banda hoje é nacional, que a agenda é difícil, né? A infância pobre do artista ficou pra trás. Mas Dona Bill faz questão de valorizar as raízes da família e nos leva ao que chama de símbolo da vitória, o lugar onde tudo começou. Aqui foi onde tudo começou e só tenho que agradecer a Deus, aos amigos que hoje ainda permanecem aqui, a minha família também aqui ainda. Que lembranças que vêm à sua mente assim, ó, porque eu não sei se vai dar pra ver daqui de fora, mas são várias casinhas, é uma vila de casas, né? Uma ao lado da outra. Vou pedir pro meu cinegrafista se aproximar. Qual que era a casa que vocês moravam? Bem aqui na frente ou mais lá pro fundo? Essa próxima aqui, ó. Logo essa entrada aí, a primeira entrada. Essa primeira porta aqui, à direita, de madeira. Tudo da banda era aqui. Ainda tem lá na frente um balcão, onde ainda tem um fogão a carvão, onde eu fazia comida para os músicos, a gente mesmo fazia, era de madrugada, era toda hora quando a gente chegava, era aqui que a gente fazia. Olha o que já tem aqui logo na entrada, ó, gente, ó. Garota Safada. Uma casa pequena, mas bem distribuída, né, Dona Bill? É, com certeza. Aqui é o quarto do Wesley, lá na frente era o meu, aqui era o do Átila e lá na frente era do Edinho. Então agora a gente vai lá pro fundo, onde a Dona Bill fazia comida para os músicos enquanto eles ensaiavam aqui na garagem. A Dona Bill trabalhou com reciclagem, mas a família continua trabalhando até hoje com isso, né? Aqui a gente está num galpão todo de papelão, é isso? Quem que trabalha hoje aqui? Hoje é meu irmão. E inclusive nesse canto aqui era onde a gente fazia o CD. A gente mesmo copiava, a gente mesmo pintava, que era para distribuir, né? Porque era uma forma de divulgar. Aqui no fundo? Aqui no fundo, nesse localzinho ali era onde a gente fazia. Nessa época, gente,
O Wesley dava trabalho. Dava trabalho. Dava trabalho, né? Trabalho. Porque ele queria jogar bola. Conta essa história pra gente. E aí a bola toda hora aí, material. Todo no material, e eu brincava, menino, vai secretar. E, mãe, deixa eu jogar, ninguém pode jogar, e tu pode, mas vem ajudar. E ele ia ajudar, o pessoal gritava com a bola de novo, pensava que na bola tava batendo na gente. Calma, não é assim não. Nessa época aqui, a senhora lembra mais ou menos quanto que a senhora conseguia ganhar com a reciclagem? Era um dinheiro muito suado. Era suado, mas assim, dentro das dificuldades dava para sobreviver. De volta à casa onde mora, Dona Bill não se deixa abater pelas lembranças ruins. Diz que elas servem para valorizar cada conquista alcançada com tanto suor. Uma história já de 14 anos, de muita luta, de muito sofrimento, de muita persistência. E nunca jamais eu pensei em desistir. Uma família inteira, transformada pela luta de uma mãe que acreditou no talento do filho e nunca desistiu. Agora se está aí de camarote, eu bebendo gela, tomando cirote, curtindo na balada, só dando um virote, e você de bobeira, sem ninguém na geladeira, pra aprender que amor não é brincadeira. Quero te desejar toda a sorte, que você continue sendo essa pessoa que você é, continue lutando pelo que você quer, continue sendo mais do que tudo, e tenha esse coração enorme que eu sei que você tem. E não pense que ela parou por aí não, viu? Dona Bill sabe, Wesley Safadão vai além. Para esse forrozeiro vitorioso, o céu é o limite. Eu digo para ele, você nunca esqueça de onde você veio para não saber para onde você vai. Sem ter bolsa, sem ter sem com a família, tem nada a ver com isso. De repente a gente tá hoje onde a gente tá. Era pra ser, né? Era pra ser. Tinha que ser. Wesley assumiu a banda em 2007, aos 14 anos. A voz, talento e carisma do cantor roubaram a cena. E a banda Garota Safada virou o Wesley Safadão. Tá claro, você não existe sem mim, eu não existo sem você. Vamos logo se assumir, soltar a voz e dizer. Eu acho que foi Deus que começou a iluminar. A partir dali, a gente ficou, como é que a gente diz, como é que se diz, com aquele sentimento, eu pelo menos tinha, que ia dar certo, entendeu? O que te fazia acreditar que ia dar certo? Quer dizer, o que o Wesley tinha de diferente que te fazia ter essa certeza dentro do seu coração? Eu acho que era Deus, sabe? Pelo que a gente via, como é que se diz? Pela vida que a gente vinha vivendo e pelos momentos difíceis que a gente passou, Deus sempre falava que ia dar certo. A virada veio com o primeiro grande sucesso, Tentativas em Vão. Tentativas em vão, tentar tirar você do coração. Não querer viver sem respirar, é como querer a chama de um vulcão. De lá pra cá, Wesley não parou mais e começou uma subida frenética rumo ao estrelato. Agora se está aí de camarote, eu bebendo gela, tomando cirote, curtindo na balada, só dando um virote, e você de bobeira, sem ninguém na geladeira, pra aprender que amor não é brincadeira. Como é que se diz? É aquele artista que ele se preocupa, que ele vai atrás do repertório, se ele sobe no palco tem uma luz torta, ele presta atenção, ele se preocupa como é que ele vai entregar o show para o público, ele se preocupa com o público, ele não é por ser meu filho não, mas ele é tudo. O Wesley hoje em dia é
no meu ponto de vista, ele é a Dona Bill, certo? Toda a guerra que a Dona Bill venceu, o Wesley, como cantor, venceu também. A vida hoje nem de longe lembra o passado. Dona Bill não precisa mais implorar por shows. Os contratantes disputam uma vaga na agenda lotada de Wesley Safadão. Quando eu não consigo, com alguma datinha, você dá uma choradinha pra Dona Bill, consegue alguma coisa pra gente, Dona Bill. Aí o Renan, que é o empresário, que é muito amigo da gente, nosso parceiro, né, dá risada, aí ele consegue uma datazinha pra gente, faz mais um show, faz mais um evento. Mas a gente compreende ó, que a banda hoje é nacional, que a agenda é difícil, né? A infância pobre do artista ficou pra trás. Mas Dona Bill faz questão de valorizar as raízes da família e nos leva ao que chama de símbolo da vitória, o lugar onde tudo começou. Aqui foi onde tudo começou e só tenho que agradecer a Deus, aos amigos que hoje ainda permanecem aqui, a minha família também está aqui ainda. Que lembranças que vêm à sua mente, assim, ó, porque... Pela primeira vez, revela momentos de dor e desespero que enfrentou sozinha, sem ninguém saber, nem mesmo Wesley. Eu achava que eu não ia mais conseguir ter força. Wesley Safadão nasceu aqui em Fortaleza, no Ceará, onde vive até hoje. Passou a infância neste bairro da periferia da cidade. Um local cheio de lembranças de um momento difícil na vida do cantor. Por essas ruas, Wesley, ainda menino, alimentava o sonho de ser jogador de futebol. Mas graças à garra, à fé e à luta incansável de uma mulher, aquele menino lá atrás, que não entendia nada de música, trocou a bola pelo microfone, se tornou o rei do forró. Eu vou dar pirote, eu vou dar pirote. Seu patrão tô estourado e essa vida pra que pode dar pirote, vou dar pirote. Para ganhar os palcos e alcançar a fama, Wesley Safadão contou com a ajuda de uma guerreira. Por que não dizer anjo da guarda? Um anjo com nome e sobrenome. Valmira de Oliveira, mãe do artista, conhecida como Dona Bill. A senhora tem noção da importância da senhora em toda essa trajetória? Tenho e agradeço a Deus por isso. E agradeço meus filhos, agradeço o Wesley. E essa importância hoje minha, eu tento passar essa responsabilidade para ele, porque em cima dessa responsabilidade ele sabe a noção do tanto de gente que hoje depende dele. Chega pra cima aí, Recife! Agora o bicho vai pegar, meu. Wesley é o filho caçula de 3 irmãos. Por ser o mais novo, sempre viveu na barra da saia da mãe. E tá claro, você não existe sem mim, eu não existo sem você. Ao lado do marido, Dona Bill deu duro para sustentar a família. E não mediu esforços para garantir o pão de cada dia. Já trabalhei com rentinha, já trabalhei com reciclagem, ia pro jogo final de semana, levava minhas 2 garrafinhas de caldo, levava minha churrasqueira. Quer dizer, para a senhora não tinha tempo ruim. Não tinha tempo ruim. Sempre foi de arregaçar as mangas e a luta. Ao lembrar dos momentos difíceis, ela se emociona. Hoje eu me dedico muito aos meus netos, por eu poder dar uma vida para eles que eu não pude dar para meus filhos. Por um bom tempo, Dona Bill garantia a renda da família trabalhando com reciclagem. Na época, levava o filho Wesley para ajudar. Sempre que voltava da escola, Wesley ia ao encontro da mãe no galpão. Mas, olha, dava trabalho, viu? Só pensava em futebol. Ele não podia estar quieto, era eu aqui pesando as coisas na balança, pensava que ele pegava a bola, chutava, derrubava as coisas. O pessoal tudo com as latas, né, com um saco cheio de lata. Um forrozeiro
que dá o que falar. Tô namorando todo mundo, 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo. Aquele 1% é vagabundo, safado e elas gostam. Vem, vem, vem! Capaz de fazer o tradicional arrasta-pé do Nordeste cair no gosto popular e conquistar de vez o coração dos brasileiros. Sou sem vergonha mesmo, sou ciumento mesmo. Pra mim não é defeito, é meu jeito de amar. De norte a sul do país, só dá ele, Wesley Safadão. A história do menino simples que saiu da periferia de Fortaleza e se transformou em um dos artistas mais bem pagos da música no Brasil. Protagonista de uma carreira meteórica, que só existe por causa da dedicação de uma pessoa muito especial, a mãe dele. Foi muito difícil mesmo, trabalho de muita luta, muito chá de cadeira, muito não. E quando eu chegava em casa, às vezes dava vontade de eu desistir, de chorar. No início, quando ele subiu, eu tive medo, mas quando ele fez ali, que pela desenvoltura dele, pela aquela determinação dele, eu digo, eita, ele vai dar pro negócio, né? Só que eu não sabia que ia tanto. O sucesso é absoluto. São mais de 20 shows por mês. Quase 10 milhões de cópias vendidas entre CDs e DVDs. Indo pra um lado, pro outro, pra trás e pra frente, tá tudo rodando. Ele tá indo pra um lado, pro outro, pra trás, tá tudo. E um hit atrás do outro. Quer saber? Palmas pra você. Você merece o título de pior mulher do mundo. Agora você está aí de camarote, eu bebendo gela, tomando ciroque. O último sucesso, Camarote, atingiu a marca de nada mais, nada menos que 38 milhões de visualizações na internet. Tomando ciroque, curtindo na balada, só dando um virote. E você de bobeira, sem ninguém na geladeira, pra aprender que amor não é brincadeira. Como Wesley Safadão chegou tão longe? É aquele artista que ele se preocupa, que ele vai atrás do repertório, se ele sobe no palco tem uma luz torta, ele presta atenção, ele se preocupa como é que ele vai entregar o show para o público, ele se preocupa com o público, ele não é por ser meu filho não, mas ele é tudo. A história que o Brasil não conhece. A batalha de quem ultrapassou todos os limites para ver o Wesley virar uma paixão nacional. Passa aquele filme, né? De tudo que você passou. Principalmente ele, depois de, mesmo ele acompanhando, mas muitas coisas eu escondia para ele e para toda a família. Caminhar, mais um baque. A gente tinha acabado de gravar o nosso primeiro CD dos vocalistas, o principal, né? Chegou para mim e disse que não ia sair da banda, que não tinha mais como continuar. E ele disse, sim, você vai agora? Ele disse, vou. Aí eu digo, então pronto. O que fazer? Quem assumiria o lugar do cantor? Seria o fim da garota safada? Meu Deus, agora contigo. Aí pronto, aí foi quando o Wesley começou mesmo e foi de degrau em degrau, muito difícil, mas ele nunca, era sempre naquela perspectiva de hoje foi bom, amanhã é melhor e depois vai ser melhor. O público não foi dos melhores, apenas a família estava presente. Eu digo, Wesley, não dá tempo de desistir. Ele, não, eu vou ir anunciar. Eu digo, vamos, quero saber de uma coisa. Eu fui lá pra frente do palco, não tinha ninguém, só o pessoal da família. Quando terminou, todo mundo batendo palma, tudo isso, encheu de perna, que ele era atrevido. Era, não é? Mas a emoção ao ver o filho cantar foi forte. Dona Bill não esquece a primeira música na voz de Wesley.
Era essa música do Dormir na Praça, né, do Bruno Marrone. No início, quando ele subiu, eu tive medo, mas quando ele fez ali, que pela desenvoltura dele, pela aquela determinação dele, eu disse, eita, ele vai dar pro negócio, né? Só que eu não sabia que ia tanto. O problema do cantor estava resolvido. Então, bora continuar a luta. Nada fazia essa nordestina aí desistir. Eu era muito atrevida, não, acho que eu ainda sou. Porque eu sei nada, o meu show tinha que ser melhor do que os outros, sem nem sentar. Era luz, era luz, ficava devendo tudo, era som, era tudo. Mas um dia eu paro. Eu dizia pra ele que tivesse fé em Deus, que Deus tinha um propósito na nossa vida. Uma fortaleza em forma de mulher, só aos olhos dos outros. Dona Bill abre o coração para a nossa equipe. Pela primeira vez, revela momentos de dor e desespero que enfrentou sozinha, sem ninguém saber, nem mesmo Wesley. Muitas coisas eu escondia para ele e para toda a família. Eu achava que eu não ia mais conseguiria ter força. A senhora estava com muita dívida? Muita dívida. A senhora lembra, assim, qual foi esse momento assim que a senhora chegou no seu limite? Quanto que a senhora devia? Eu cheguei um ponto de pensar, mas fiquei pra mim. E já cheguei um ponto, ainda me preparei pra falar com ele. Aí, digo, não, hoje eu vou falar com ele. Fui deitar, rezei, pedi a Deus pra me iluminar. Aí quando foi no outro dia, apareceu uma luz no meio do mundo na frente. Eu disse, não, acho que assim, o caminho é esse. Aí o dia passou e pronto, aí eu tirei uma coisa na cabeça. Uma força que para ela só tem uma explicação. Tudo que eu ia fazer da minha vida, eu pedi orientação a Deus. Eu disse, Deus, se for para dar certo, que dê para dar certo, que se o senhor tome na frente. Meu Deus, não tinha, você veio que o Wesley ia ser jogador de futebol, o pensamento dele, e de repente a gente botou uma banda de reciclagem, né? E que eu pensava que não estava tudo fora, e o pessoal brigava, esse menino só vem dar trabalho. A mais também era obediente. Quando eu falava, ele vinha aí me ajudava a pesar, ele participava, né? A situação ficou complicada. O dinheiro não era suficiente e Dona Bill não conseguia mais garantir o estudo dos filhos. Era muito sofrido, até porque a dificuldade que a gente vinha, né, no decorrer dos anos, era muito difícil. Hoje eu vejo as coisas com mais facilidade. É tanto você amanhecer o dia, uma criança pedir uma merenda, você não ter. Um menino ir para o colégio, você não ter dinheiro para dar uma merenda. Já e nem de levar, já aconteceu. Dona Bill? Como que foi? Foi muito difícil, muito difícil. Uma alternativa que veio em um momento de sufoco. Seria essa a explicação? Afinal, acredite, ninguém ali era músico. Foi uma brincadeira, né, numa casa de praia. A gente sempre ia final de semana e nesse final de semana a gente comprou algumas cores de banda. Primeiro iniciou com teclado, eu, meu irmão, e a gente ia lá aterrar lá um terreno e nessa brincadeira, quando pensou que não, a gente já estava com uma banda montada. Eita família arretada, que não se deixou abater por nada. Pra tudo tinha um jeito. Meu pai perguntou se eu era doido, eu estava inventando aquilo, ia meter a família toda no meio. E, de certa forma, foi o que aconteceu, né? A escolha do nome veio por votação. Um botou um nome, o outro botou garota, o outro botou não sei o que, safada, não sei da onde, safadinha do forró. Assim surgia a banda Garota Safada, há 15 anos. O Wesley participava apenas das coreografias. Ainda não havia descoberto o talento como cantor. Dona Bill tinha uma missão: fazer o Garota Safada estourar. Agora ela vai ver o que a minha irmã fez. Vou lá pra ver como é que vai ficar. Hoje eu vou ser pra ela um casamento fuleiro. Pra ela ter razão de viver. Para isso, ela ia de porta em porta, em busca de oportunidade. Nosso amor é diferente. Ai, 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 ai. Ninguém se ama como a gente. Sempre quer mais. Foram incontáveis nãos.
chá de cadeira. É muito difícil mesmo, trabalho de muita luta, muito chá de cadeira, muito não. E quando eu chegava em casa, às vezes dava vontade de eu desistir, de chorar. E eu não podia, porque se eu ficasse triste, eles tudo ficavam. Este empresário do ramo de entretenimento há mais de 20 anos lembra bem dessa luta. Acompanhou de perto a batalha de Dona Bill. Toda vez que eu passava, chegava segunda-feira, tava lá, terça-feira tava aqui, aí eu vou atendê-los, aí fui atendê-los. Aí eu sou da banda, Garota Safada e tal. Aí Dona Bill, ela como sempre na frente, né? E ela me convenceu a acreditar no produto e nela, né? Ele conta como era difícil vender shows do Garota Safada. Comecei a fazer amizade com ela, colocar nos eventos, cachê bem baratinho. Aos poucos, a banda Garota Safada começou a ganhar espaço em Fortaleza. E quando tudo parecia finalmente